Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 65º episódio. 65º episódio. Tá ficando difícil falar, a gente vai ter que começar a rever isso aí. Acho que vou começar na página, vou começar a discutir aí o que a gente vai fazer daqui a pouco. Olha, quando chegar ali no 100, mano, é ladeira abaixo, é ladeira abaixo. Mas enfim. Eu sou o Juan Grins, né? E sou do jornalismo, e junto comigo tá ele, Jonathan Momba. Me diga o seu top 3. Tô brincando, não vou de top 3 dessa Não, vez. agora manda, Top agora manda. 3 Cara, sertanejos. tá. Não, vamos lá. Top 3 músicas do Aviões do Forró. Jesus! Ah, nossa, cara, agora se foi assim, ó, Aviões do Forró, né, velho? 2010, um pouco mais, era estourado. Mas, vamos ver, eu acho que a melhor. Calma aí, só Aviões ou tipo já conta com a parte, por exemplo, depois que o Xande saiu e se tornou só Xande Avião? É só o Raiz, no caso, né? Cara, eu não sei dizer. O critério é seu. O critério é seu. Ah, calma aí, deixa eu ver. Eu não vou enumerar de cabeça assim. Vamos ver. Tem. Das mais recentes, assim. Tem De Mãos Atadas, eu acho que é boa. Mas não, Boa. vamos por parte, calma, que vai levar um tempão isso daqui. Se a gente fizer o negócio realmente valendo. Mas. Cara, o Jonathan se puxa, tá ligado? Ele é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou Não, morte. eu não respondi antes, agora é uma questão realmente, ó, pessoal. Se tornar algo pessoal. Naquele mesmo bar. Aquele mesmo bar. Pode ser, então, De Mãos Atadas. São músicas mais recentes, né? Dos Faz uma palhinha 17, pra 18. gente aí. Isso, Então, fazer uma colinha. E Indecisão. Ok. Indecisão, das mais antigas, é brabo, cara. Ok. E Jonas. Ah, não, e como tu tá, Jonathan? Não respondeu, cara. Então, estou bem, cara. Obrigado por perguntar depois disso. Mas realmente vou indo, né? Agora que eu relembrei Aviões do Forró, realmente muito bom. Só não melhor do que Banda Djavu e DJ Juninho Portugal, Perfeito. também marcante, mas realmente um ícone da música brasileira. O que Jesus. pensa que eu sou, se não sou o que pensou, já diria. Reflita. Banda de arroz, realmente muito complexo. Mas então, abre espaço aqui para dar boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para o Jonas Faria, né, direto de São Paulo. Jonas, São Paulo. o seu top 3 duplas sertanejas, aí é mais fácil. Ah, muito bem, muito bem. Então, bom dia, boa tarde e boa noite, né, para todos vocês, caros ouvintes, vocês também que nos assistem. Eu vou ser um pouco bairrista, tá? Então, com primeiro dupla sertaneja, eu vou colocar Zé Neto e Cristiano, também são aqui de São José do Rio Preto, né? Quero fazer uma Representa. menção ao Zé Neto e Cristiano, que realmente os caras representam. Depois, Chitãozinho e para fechar, Jorge Mateus. Me sinto bastante contemplado assim com músicas raízes, né? Mas dá para quem está competindo pelo wild card aí, né? A gente poderia colocar umas outras duplas sertanejas aí bem importantes, né? Mas é isso aí. Tamo junto. E aproveitando a deixa, né? Eu gostaria de falar para vocês, ouvintes, assim como eu disse no da NBA, que talvez NFL. no podcast da NBA, também no da NBA, né? Agora falando no da NFL, se você não está Não, aqui Contrário. interessado, cara, falei o da NFL, contrário, isso, mano. isso, perdão. O cara insiste no erro, né? Complicado, velho. Mas tá bom. Então, como eu disse no da NFL e agora falando para NBA, se Isso. você não está interessado em saber quais são as nossas duplas sertanejas, os nossos top 3 em forró, vez do forró, a gente quer falar sobre basquete. E no atual momento, meus caros amigos, o Toco e Teco, a ideia do Toco e Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do PlayStation. E abro aqui mais uma vez, contribua com a sua doação ao Toco e Teco para a gente poder fazer mais conteúdos agora a partir do PlayStation 5 lá no nosso YouTube. Ou aqui no YouTube, né? Não sei onde você está assistindo. É, Ou na Twitch exato. também, em tudo quanto é lugar, tudo quanto é lugar. Exatamente. Então, como o Jonas falou, estamos no YouTube também. Então, se você estiver ouvindo não, assistindo também pelo YouTube,
dá like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Também, se você prefere um conteúdo mais light, né? Só no ouvidinho, ali no ônibus, no mercado, quiser só ouvir a gente vai estar no Spotify, na Apple Podcast, no Stitch, no Google Podcast. Tem a tal de Amazon Music, né? Que agora tá virando meio A gente moda. vai chegar lá. A A gente gente vai não chegar sei. lá. Olha, eu vou até falar, vou até dar uma olhada no Anchor lá para ver se eles distribuem para lá. E vou ver se a gente consegue chegar na Amazon também, que agora virou moda, né? Tá tudo na Amazon. E nós temos também nosso Medium, medium.com/Torquiteco, nosso Twitter e o nosso Instagram, no @Torquiteco. Temos a nossa newsletter semanal, torquiteco.substack.com, SUBSTACK, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Está sim no seu e-mail. Se não estiver na caixa principal, procure lá por promoções. Em algum lugar vai estar. A gente sempre envia semanalmente as principais notícias, tanto de NBA como da NFL. E também temos o nosso formulário que está na descrição da bio, né? Está na bio do Twitter e no Instagram. Você abre lá o nosso perfil, abre o link do perfil, a primeira opção que aparece é o nosso formulário. Corre que ainda dá tempo. É sempre muito importante para a nossa pesquisa saber se você está curtindo, o que a gente pode melhorar, até para colocar lá no nosso TCC, que está cada vez mais próximo da apresentação. E neste podcast vamos iniciar as previsões, né? As prévias, então, para a temporada da NBA, começando com duas divisões disputadas, mas já mais encaminhadas, que não devem ter tantas surpresas até o início da temporada. Divisão central do Milwaukee Bucks e de outras equipes que não são tão importantes assim, pelo menos que não devem brigar tanto para o playoffs. Claro que também tem os Pacers, mas o de resto é só resto mesmo, brincadeiras à parte, ninguém se ofenda. E claro também a divisão do Pacífico, que aí sim o pau come solto, Lakers, Clippers, Warriors, Suns e Kings. Ninguém pode ser descartado, porque podemos ter algumas surpresas. Divisão do atual campeão, então muita pauta para hoje. Perfeito, então vamos começar fazendo as nossas prévias. Prévias não, prévias de temporada, né? Como o Jonathan já falou. Começando pela divisão central. Vou por ordem aqui. Na verdade, não vou por ordem, não, isso vai virar um monólogo. Então, primeiro, o Indiana Pacers, que está sob tutela, sob responsabilidade do Jonas, que vai falar para a gente, então, quem que chegou de mais importante, quem saiu de importante. Enfim, a nossa expectativa aí para a temporada dos Pacers em 2020-2021. Vamos lá, a equipe dos Pacers rapidamente tiveram 45 vitórias na temporada passada e 28 derrotas, terminaram em quarto na Conferência Leste, né? Então foi aí uma campanha ok, chegou na bolha, tomou uma varrida da equipe do Heat, mas de modo geral foi uma equipe muito boa que se mostrou, tinha peças muito importantes. E o principal destaque do Indiana Pacers é justamente esse. Conseguiu manter essas peças. É, né? Uma equipe que não tinha um salary cap tão alto assim, tinha várias restrições financeiras. Então, a principal jogada foi justamente isso do front office, que, aliás, também mudou. Né? A gente já comentou também em episódios passados. Bjorn Green, que agora é o novo head coach, saiu outro Nate, né? O Macmillan, mas enfim, a equipe do Indiana Pacers conseguiu manter o Justin Holiday, que foi um dos principais jogadores do Pacers na temporada passada, principalmente no final da temporada, quando precisou substituir já dentro da bolha o Domantas Sabonis, que tinha saído por facilite plantar, se não me engano, né, tinha alguma lesão. Então conseguiram manter o Justin Holiday. Quem mais chegou assim? Não teve escolhas de draft logo no início. Foi uma escolha de segunda rodada gasta no Cassius Stanley, o armador da Universidade de Duke, que foi a 54ª, né, a escolha 55 do draft também, que se espera que entre mais na rotação, né, não assumiu um papel principal nesse atual momento. E tirando isso, outros que chegaram pro Practice Squad, né? Que agora vão treinar e vão ver quem de fato é mantido. Falando em perdas, talvez a maior perda, e olha só que nem é tanta coisa, é do TJ Leaf.
né? Ele entraria no seu último ano de calouro, ele que é israelense, agora nem mais na NBA tá, né? Provavelmente volta para Israel, vai jogar os campeonatos europeus, mas então ele saiu para liberar um pouquinho do salary cap da equipe. E, bom, agora falando, já falei das chegadas, das saídas, falando de chances, para ser bem conciso, né? As chances da equipe de Indiana, né, a chance dos Pacers, mais uma vez... tá, agora, desculpa, antes de falar dela, uma saída importante, né? A equipe foi a sexta melhor defesa no final das contas, uma coisa até que foi uau, né? Chegaram a ser a sexta melhor defesa. É justamente isso, manter essa defesa forte, principalmente com as peças que tem. Teve até uns últimos tempos umas especulações a respeito do Oladipo sair ou não, estava muito feliz dentro do time. Ele vai ficar. Junto com ele também o Domantas Sabonis, ele volta mais saudável. E é isso, a equipe do Pacers precisa se manter saudável e junto com ele, agora até a gente rolou ali uma enquetezinha no nosso Instagram, e uma das perguntas que colocou era se os Pacers poderiam chegar à final de conferência. E vocês responderam, foi 32% que chegariam à final de conferência e 68% que não chegariam às finais de conferência. Olha, por um lado, eu acho que talvez poderia ser um pouquinho mais equilibrado. Poderia ter, quem sabe, até um 50-50. Porque a equipe dos Pacers ainda contam com o Malcolm Brogdon, contam, como disse, com o Oladipo, o TJ Warren, com o Sabonis, o Miles Turner, jogadores importantes, o próprio Justin Holiday, como eu mencionei anteriormente, o Jakar Sampson, são jogadores experientes, jogadores que estão se não chegando no auge, mas começando a chegar no seu teto aí de máximo, então eles podem render muito. Ao mesmo tempo, como não teve tantas alterações dentro do próprio time, também pode morrer no meio da temporada. Uau, acho que falei bastante, mas de modo geral é isso aí, Indiana Pacers. Isso, vamos dar prosseguimento. Só para esclarecer, né, para o pessoal que está ouvindo, vai ser mais ou menos assim a nossa dinâmica, tá? A gente não vai abrir muito para discussão, porque senão a gente vai levar aqui 2 horas de podcast, não é essa a intenção. Não é Vou tentar ser mais rápido. Não é nosso propósito, exatamente. Bom, aí depois, inclusive, depois que a gente terminar a divisão central, aí a gente fala quem a gente acha qual vai ser a nossa ordem, mas também sem muito debate, que não há tempo para isso. Beleza, dando sequência então, vou falar então do Cleveland Cavaliers. Pois é, o Cavs é aquilo, né, cara? É um time que, infelizmente, a gente já falou isso em alguns podcasts atrás, que é um time que depende do LeBron para ficar relevante, né? A história mostra isso. O Jonas mostrando ali o seu copinho com os símbolos de franquias. Eu não mostrei no início, perdão. Pode falar, vocês que estão assistindo, olha crítica. Legal. Então, é um time que precisa voltar a ser relevante, mesmo sem o LeBron. Cara, ele não vai voltar para Cleveland, é muito difícil que volte. E precisa se reerguer. E eu acho que não foi uma off-season pensando nisso. Não parece ter sido montado para o time sair do buraco agora. Pelo contrário, eles perderam, por exemplo, o Tristan Thompson, que era um titular, perderam, entre aspas, porque ele era um free agent e não renovou, saiu para o Boston Celtics. E trouxeram, por exemplo, além do Isaac Okoro, que era uma escolha alta de draft que eles tiveram, inclusive eu critiquei a escolha, mas acho que não entra no mérito aqui, o Damian Dotson, que é um jogador que estava no Knicks, que é caracterizado pela defesa, mas não tem muito destaque, Tom Maker também, que é um jogador que chega sem muito destaque, e o Magui, aí nessa troca que os Lakers enviaram o Magui para liberar espaço e trazer o Marc Gasol, então não teve melhora nenhuma nos Cavs, o que talvez seja um sinal, porque um tank nessa altura mostra que terá uma escolha alta no próximo draft, que é considerado um dos melhores dos últimos anos, melhor que de 2020, certamente, mas um dos melhores dos últimos anos, com vários jogadores que podem se tornar All-Star e ter impacto imediato. Então, é uma luz, né? É sempre interessante o time ter um caminho, né? Se não vai ser contender, se não consegue
Então, quando pelo menos que faça um tank bem feito, faça uma reconstrução bem feita e consiga agregar futuramente, né? Fazer uma reconstrução um pouco mais profunda. O quinteto inicial aqui que dá para projetar. Inclusive, antes de falar do quinteto inicial, a gente perguntou lá nos nossos stories se o tank era a melhor estratégia para os Cavs nessa temporada, e o público mostrou que está de acordo, né? 77% das pessoas disseram que sim, que os Cavs estão certos em tancarem mais uma temporada, por conta, imagino, dessa nova geração aí de prospectos que promete bastante, segundo os analistas, né? Então, aí sim, falando do quinteto inicial, projetado, tá? Claro que muita coisa pode mudar. O Darius Garland, que foi a escolha do draft do ano passado, o Colin Sexton, que foi a escolha do ano retrasado, o Okoro, que foi a escolha desse ano, então aí tem um backcourt com 3 jogadores bem recentes na liga. Aí mais pra frente tem um garrafão bem experiente, né, com Kevin Love, jogando provavelmente de ala pivô, embora haja notícias de que ele está ganhando mais peso, ganhando mais massa para se tornar um pivô mais tradicional, e não precisar correr tanto, por exemplo, não precisa marcar tanto fora do garrafão. E aí sim, o Andre Drummond que renovou nessa off-season para ficar mais um tempo no Cavs. O Drummond que pode se tornar o principal jogador da franquia, pelo menos nessa temporada, dado que os outros jogadores, tirando o Love, são muito novos e ainda carecem um pouco de experiência. Próximo time, vou passar a bola para o Jonathan, que vai falar do Detroit Pistons. Vai daí, Jonathan. O Pistons foi um time de muitas emoções, né, nessa pré-temporada. Começou muito bem no draft, pelo menos eu considero que fez um bom draft. A equipe entrou no draft, foi muito repetitivo, falei várias vezes draft, sim, falei. Mas com apenas uma escolha, né, que foi investida no Killian Hayes, 7ª escolha geral, um baita, quer dizer, um bom armador. Ele que é francês, tem muita qualidade, um cara muito bom, tem uma ótima visão de jogo, é um criador nato de jogadas e vai acrescentar bastante para essa equipe de Detroit. Além disso, a equipe fez inúmeras trocas no dia do draft e conseguiu outras 3 escolhas, sendo 2 delas de primeira rodada. Com a 16ª, eles escolheram o Isaiah Stewart, que é um pivôzão que pode acrescentar bastante para a equipe, não deve ter um impacto tão imediato, e com a 19ª, então, o Saddiq Bey, que é um ala, aí sim, esse já pode contribuir bastante, um ótimo finalizador, um cara que pontua bastante, também pode ajudar na defesa, mas também não é algo fora de série. O grande destaque dessa classe fica por conta do Killian Hayes, que é um cara que, já pensando no futuro, deve ser o cara que vai comandar os Pistons nos próximos anos, né, ditar o ritmo de jogo. Quanto aos reforços, aí sim as exceções, né, da Free Agents. O principal nome que chegou foi o Jeremy Grant, que veio dos Nuggets, e um contrato caríssimo, né, de 3 temporadas. A gente comentou sobre ele na semana retrasada, não lembro agora. Contrato de 3 anos no valor de 60 milhões. É um baita investimento. Veremos se ele vai corresponder às expectativas que a equipe dos Pistons depositou nele. E também outro jogador do Nuggets, o Mason Plumlee, que chega para ser talvez até mesmo o pivô titular, mas um cara bem questionável. Ele é reserva bom lá nos Nuggets, mas para ser titular, para ser o cara aí do garrafão, é um pouco até caro, né? Porque foi um contrato de 3 temporadas no valor de 25 milhões, então pagou caro nos 2 jogadores que são um pouco questionáveis, né? Que não rendem tudo aquilo que está sendo pago neles. E de resto, diria que as perdas foram maiores do que as chegadas, né? Os jogadores que chegaram, tirando o Grant, são piores do que aqueles que saíram. Eu destacaria primeiro o Luke Kennard, que foi um ótimo armador na última temporada. Ele foi muito bem, foi um dos destaques da equipe. Teve uma média de 15, quase 16 pontos por jogo, também contribuiu bastante chutando, né, na bola de 3 e também dando assistências. Então vai ser um desfalque, uma saída de peso que vai fazer, vai ter um impacto imediato na equipe. Ele que foi envolvido na troca com os Clippers, e nesse meio caminho também chegou o McGruder, que é um cara bem abaixo, né, a diferença entre ele e o Kennard, que também não era um cara assim excepcional, mas a diferença entre eles é bem explícita. Outra saída importante foi do Christian Wood. Eu não comentei, mas os dois, tanto o Kennard quanto o Wood, são jovens jogadores. Eles ainda tinham futuro na liga. Então, os Pistons deixaram os dois sair de uma forma tão barata, sem quase nenhum retorno para a equipe. O Wood foi para a equipe dos Rockets. Então, 2 saídas
complicadas que vão fazer falta para a equipe dos Pistons, enquanto que eles trouxeram, como já comentei, o Grant, o Plumlee e o Magruder, também o Delon Wright, aí sim um reforço interessante da equipe dos Mavericks, que pode ser titular ou até mesmo uma espécie de sexto homem nessa equipe, e também o Jahlil Okafor dos Pelicans, mais um pivô. A equipe encheu, né? Se encheu de pivôs, inclusive deve liberar alguns até o início da temporada, mas o quinteto titular, que é o projeto, seria o Derrick Rose, mais o Killian Hayes ou o Delon Wright aí como na armação, Jeremy Grant, Blake Griffin e também o Mason Plumlee ou até mesmo o Isaiah Stewart, se ele já chegar jogando bem logo de cara, seria esse o quinteto titular. Lembrando que a equipe dos Pistons, como a nossa enquete a gente colocou até um pouco, não sei, talvez forçando a amizade, por que não dizer assim, se os Me Pistons criticando. Não, que isso. Se os Pistons teriam chance de playoffs. E a nossa audiência respondeu que 78%, olha só, a máxima, praticamente, né? A massiva, no caso, que não vai para os playoffs. Eu concordo, realmente, os Pistons não fizeram uma boa agência livre, como eu comentei, perdendo jogadores importantes e as peças de reposição não são tão boas. Então, o Pistons é aquele time que vai ficar aí no meio, que não vai ser um dos piores, né? Assim, dos 2, 3 piores times no leste, mas também não vai brigar por playoffs. Então, 11º lugar, realmente o time dos Pistons não agrada muito para esse ano. Perfeito, então agora vamos falar do Milwaukee Bucks, que também é comigo. Milwaukee Bucks, sim, é o único time que é contender, né? Vamos falar a verdade, o único time contender da divisão. Os Pacers podem virar, mas não são de fato ainda, né? E o Milwaukee Bucks investiu pesado para essa temporada, né? Que pode ser a última do Antetokounmpo. Então, o principal reforço a gente já, inclusive, falou que foi o Jrue Holiday, que custou o George Hill, o Eric Bledsoe e mais algumas escolhas de draft. Mas além deles vieram jogadores como o DJ Augustin, o Bobby Portis, o Bryn Forbes e o Torrey Craig, todos jogadores com papéis interessantes de onde estavam, né? E além do George Hill e do Eric Bledsoe, interessante ressaltar a saída do Robin Lopes, do Wesley Matthews, do Kyle Korver, do Marvin Williams, esse se aposentou no final da última temporada, do Sterling Brown e do Sterling Brown também. Assim, a gente até discutiu em off, de fato, o elenco do Bucks piorou, né? Eu acho que como um conjunto da obra o time piorou, o que pode resultar numa queda da temporada regular. Pode ser que eles não sejam, mas ainda eu acho que vão ser o primeiro colocado do leste. Ainda vai ter o Nets, que vai brigar com eles mais pau a pau. Mas podem ser o líder do leste, mas não com uma campanha tão irrepreensível como foi em 2018, 2019 e 2020. Talvez eles tenham um pouco mais de dificuldades, talvez percam mais jogos. Mas o time titular melhorou, cara. Passando aqui, por exemplo, ainda é tudo muito incerto, mas dá para colocar um quinteto titular com o Jrue Holiday. Aí uma dúvida, na minha opinião, entre o Donte DiVincenzo e o DJ Augustin, né? O DiVincenzo um pouco mais novo, o DJ Augustin, reforço da off-season. Aí Chris Middleton, Antetokounmpo e Brook Lopes é um senhor time titular. É um time que, na minha opinião, tem mais chances de ser campeão agora do que tinha na temporada passada, porque o time titular melhorou e no final das contas é isso que importa, né? Quem tem o melhor quinteto em geral sai na frente, o elenco não importa tanto pensando nos playoffs. Porém, né, na nossa enquete, a nossa audiência discordou, disseram que 94% disseram que não, que os Bucks não serão campeões da temporada regular e apenas 6% disseram que sim. Acho que ficou essa marca muito negativa da última temporada, a maneira com que foi eliminado, de ter caído muito cedo na semifinal de conferência pelo Heat. Acho que pegou muito mal na nossa percepção para o time, mas é interessante colocar que os Bucks são sim um time bom, né? Um time muito bem treinado, um time que sabe muito bem o que fazer em quadra. Teve problemas contra o Heat, mas o Heat apresentou problemas para todo mundo, inclusive para os Lakers, né? Então, um ajuste aqui, um ajuste ali. Acho que a vida do Holiday, apesar do preço que ele custou, é um upgrade. Eu traria um ball handler, um armador primário em vez do Holiday, mas eu entendo a contratação. Foi muito requisitado.
E, na minha opinião, os Bucks têm mais chances de ser campeões agora do que tinham na temporada passada. E para fechar, então, a divisão central, vamos de Chicago Bulls, que quem vai falar é o Jonas Faria. Vai daí, Jonas. Bem, Chicago Bulls é outro caso de equipe off-seed renovada, né? Pacers, e também com o head coach, o Billy Donovan, que, ao meu ver, vai se encaixar bem nessa equipe, né? Quem chega na equipe dos Bulls? O Patrick Williams, uma das escolhas mais ali que levantou questionamentos no último draft, né? Foi a quarta escolha geral, foi a escolha mais alta da equipe desde o Derrick Rose em 2008, né? Também chegou o Marcos Simonovic, assim mesmo a 44ª, né? Escolha 44 da equipe do Chicago Bulls. E também, agora saindo do draft, o Garrett Temple, né? Ele que já é um veterano, ele vai ser um veterano para essa equipe nova do Chicago Bulls, né? Ele vai ser ali até mesmo um pilar de experiência, né? O 11º time em que ele joga em sua carreira, agora lá em Chicago. E também o Noah Vonleh, que também foi ele foi especulado pelo Pacers também. Vonleh ele vai ter um papel muito importante, muito fundamental, principalmente quando é para pegar rebotes, né? Ele é um baita de um reboteiro. E de saídas, uma das mais sentidas com toda certeza é do ele que foi um dos responsáveis pela equipe do Bulls ter tido uma defesa, a 9ª melhor defesa na temporada passada, né? Então ele vai ser uma saída sentida, não tem quem vai substituir ele em um primeiro momento, né? Fica esse questionamento, porque também saiu o Shaquille Harrison, que poderia ser um substituto para ele, então os dois saíram da equipe do Bulls, e assim, as chances do Bulls fica justamente em criar essa identidade com os jogadores novos que possui, né? Com o Kobe White, que precisa de mais tempo para jogar, começou a jogar bem no final da temporada passada e depois, enfim, não rolou, né? Não teve mais temporada para o Bulls. O Zach LaVine também, que tinha alguns momentos se mostrando um pouco infeliz lá na equipe, mas é o melhor jogador no atual momento, até mesmo da equipe do Bulls. O Otto Porter Jr., que é um cara que precisa se manter saudável, assim como o Wendell Carter Jr., né? São jogadores que perdem muitos jogos nas últimas 2 temporadas, mas são jogadores importantes. E o ponto de interrogação nessa equipe, ao meu ver, vai para o Lauri Markkanen. O Lauri Markkanen, não sei como se pronuncia muito bem o nome dele, ele é finlandês, e agora ele, né, assim, por curiosidade, ele também foi um cara que foi draftado junto com o Donovan Mitchell, com o Tatum, que a gente descobriu e que a gente falou no último episódio, receberam renovações gigantescas, né, para essa temporada. E o Lauri, e esse finlandês, o Lauri, ele não mostrou tudo aquilo que veio, né? Então ele ainda está relacionado no time, mas pode ser cortado até o dia 21 de dezembro, tá? Se não me falha a memória. Então, no cômputo geral, né, resumindo, é uma equipe jovem, que tem peças muito talentosas, e que a nossa audiência votou lá que o melhor objetivo para o Bulls era 69% tancar e 31% buscar os playoffs. Olha, eu acho que a equipe do Bulls tem condição, e a melhor solução é realmente buscar os playoffs, botar esses jogadores novos para ter experiência em pós-temporada, para crescer mesmo, para, enfim, crescerem dentro da liga, que tem toda e grandes condições de chegar lá. Então, para quinteto, Kobe White, Zach LaVine, Otto Porter Jr., agora essa dúvida do Lauri Markkanen, o finlandês, ou quem sabe o Patrick Williams, né, ou o Noah Vonleh, são as duas outras opções no lugar desse finlandês, e para fechar, o Wendell Carter Jr., também precisa se manter saudável. Assim vem a equipe do Chicago Bulls para a temporada 2020-2021. E agora, rapidamente, Jonathan, qual vai ser a ordem? Claro que divisão não importa tanto na NBA em fins de tabela, mas se tivesse que fazer um power ranking agora, qual seria do primeiro ao último? Complicado, mas sem uma surpresa, Bucks levando a divisão, não que se importe, mas vai para os playoffs sem nenhuma. Os Pacers são a segunda força, devem terminar em segundo na divisão e também vão para os playoffs. E aí as outras 3 equipes é um pouco mais complicado. Eu colocaria o Bulls um pouco à frente dos outros 2 times, até talvez brigando para playoffs, dependendo de como os jogadores se encaixarem e renderem. Eu acho que pode brigar, porque o leste não está tão disputado assim.
Então os Bulls em terceiro, e aí Pacers, Cavs e Pistons, os dois times que não devem brigar por nada, imagino que devam tancar, e como comentei, né, pela péssima free agency que a equipe dos Pistons fez, mandou muita gente embora, tem jogadores questionáveis como seus principais jogadores, ou então experientes, como o caso do Griffin ou do Derrick Rose. Eu coloco os dois meio que no mesmo nível, mas o Pistons em último, né, o Detroit Pistons em últimos, enquanto que a equipe do Cavs então fica em quarto, mas também fora dos playoffs. Eu coloco Bucks, Pacers, Bulls, Pistons e Cavs. Eu coloco os Cavs em último na divisão. Queria fazer um adendo rapidinho sobre o Bulls. Acredito também que pode chegar na divisão, mas isso depende muito do Markkanen. É um cara que começou bem na NBA, mas aí depois ele não rendeu mais. E o Billy Donovan, um cara que foi contratado para ser o head coach, é conhecido por tirar o melhor dos jogadores. Então, eu acredito muito numa recuperação uma recuperação não é a palavra, mas numa melhora do Markkanen, que caso aconteça mesmo, os Bulls podem sim chegar nos playoffs, sem muitas pretensões, mas pelo menos ali uma seed 7, seed 8, tá de bom tamanho. E Jonas? Eu só altero ali Pacers e Bulls, coloco o Bulls em segundo. Bucks, Bulls, Pacers, Pistons e Cavs. BB, PP, C. Louco! Coisa maravilhosa. Nossa senhora, aí Bucks, meteu louco, hein? Bulls, Pacers, Pistons e Cavs. Meteu louco. A juventude indo para cima dos maninhos do Pacers, cara. Se acertar a ordem... Não, eu anotei. Todo mundo anota, tá? Anota para depois no final lá a gente... Anota pra gente aí no nosso. Isso. Eu anoto. Já tá, faz. Então vamos para a divisão do Pacífico, a divisão mais badalada da NBA há alguns anos já, né? Tem Lakers, Clippers, Kings, Warriors e Suns. E a gente começa pelos atuais campeões, Los Angeles Lakers, e quem vai falar sobre eles é o Jonathan Mondo. O que dizer dos Lakers, o time que já era bom, parece que melhorou, pelo menos pelas muito boas, né? Devem melhorar ainda mais a equipe atual campeã. Lembrando que os Lakers não tiveram escolha no draft, na verdade tinham, mas trocaram, então ninguém foi selecionado para a equipe dos Lakers. Por outro lado, na Free Agents, aí sim fizeram a festa, talvez o time que teve a melhor Free Agents foi a equipe dos Lakers. Trouxeram primeiro o Montrezl Harrell, ex-Clippers, tirando do rival até, além de fortalecer a equipe, desfortalece o rival, sempre importante, né? O reforço enfraquece, né? Desfortalece também existe, gente. ok, tá. Enfraquece é melhor. Mas então, um reforço duplo por esse lado. E o outro cara que brigou também pelo prêmio de sexto homem, né? Dois, o Harrell e o Dennis Schroeder. Então, dois reforços importantes, um para armação e outro aí para brigar mais pelos rebotes, né? No garrafão. Além disso, também chegaram dois caras muito experientes. O Wesley Matthews, ex-Bucks, que também deve ajudar bastante aí na armação como reserva, e também o Marc Gasol, aí sim, um cara com muita rodagem na liga, que veio do Raptors e pode até mesmo brigar. Imagino que vai ser o reserva aí do Zubat, mas mesmo assim um cara com muita qualidade para acrescentar ainda mais para essa equipe dos Lakers. Quanto às saídas, tivemos o Rajon Rondo e o Danny Green, além do Avery Bradley, ou seja, 3 jogadores da armação saindo, mas, como eu comentei, o Schroeder e o Matthews chegaram para preencher essas lacunas, ao mesmo tempo que também perderam o Javal McGee e também o Dwight Howard, mas nenhum deles vai ter o sentido porque eram caras experientes, mas que já não estavam mais nos seus melhores dias, então já estavam meio que em decrescência, já meio que regredindo em aproveitamento. Então, por este lado, eu acho que o time dos Lakers melhora, tem tudo para manter o título. Claro que eu não vou cravar isso, mas as chances de novamente brigar pela taça e levar são grandes. Mas vou passar então aqui o possível quinteto titular, que deve vir então com o Dennis Schroeder e o Kentavious Caldwell-Pope, quem sabe até mesmo... eu acho que deve ser esses dois os titulares na armação, ou até mesmo o LeBron James jogando com o armador e um dos outros dois indo para a ala. E aí, claro, o Anthony Davis e o Marc Gasol. Isso aí, acho que é o Marc Gasol. Deve ser o Marc Gasol mesmo. O Montrezl Harrell deve ser, então, o sexto homem novamente da equipe. Mas, de fato, os Lakers têm um time bom, talvez até melhor que a última temporada. E na nossa enquete, né, que a gente colocou lá, era justamente nessa mesma linha, né? A pergunta, então, era se os Lakers poderiam ser campeões novamente. Foi bem apertado, 52% disse que sim, e eu concordo, eu acho que é mais ou menos por aí. As chances dos Lakers conseguirem o bicampeonato são boas. Uhum.
E agora vamos falar do Sacramento Kings. Sacramento Kings, que é um dos times de maior jejum de playoffs da NBA atual, se não o maior, acho que até inclusive o time que há mais tempo não chega. Não teve uma pós-temporada tão ousada de trazer grandes nomes. 3 dos 5 mais importantes vieram via draft, né? O Tyrese Haliburton, Robert Woodard e o James Ramsey, os 2 últimos na segunda rodada. Tyrese Haliburton, uma excelente aquisição no top 12 ali do draft. Além deles vieram Hassan Whiteside e Frank Kaminsky, 2 jogadores de garrafão. Não vivem os melhores momentos, mas que podem entrar em algum momento na rotação ali e contribuir como podem. Mas as perdas foram muito pesadas, principalmente o Bogdan Bogdanovic, era titular como ala, né, um excelente arremessador, um shooter muito bom, que agora vai jogar no Atlanta Hawks. Também perderam o Kent Bazemore, né, que saiu para jogar no Golden State Warriors, se eu não estou enganado. O cara também que vinha do banco, conseguia contribuir. E 2 jogadores de garrafão, o Alex Len, que foi para o Toronto Raptors, e o Harry Giles. Esse eu gostava bastante do Giles, achava que ele, desses pivôs passadores modernos que podem ganhar bastante espaço na NBA moderna. E a expectativa do Kings, cara, assim, deveria ser tentar chegar nos playoffs, mas acho muito improvável. O West vai estar muito forte, eles vão tentar, mas acho muito difícil que consigam, pelas perdas que tiveram na free agency e pelas aquisições serem as principais serem jogadores jovens, né, que, claro, podem contribuir, mas pensando já no médio e longo prazo. Quinteto inicial provável seria o De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, botaria o ala, ele jogou por algumas vezes de ala no Sacramento Kings, pode jogar fora da bola, arremessando parado, enfim, cara que tem essa capacidade. Aí duas questões do garrafão. Como ala pivô, pode ser tanto Bjelica, Nemanja Bjelica, como Harrison Barnes. Vendo a minutagem da última temporada, dava para ver que eles variavam bastante. E no garrafão, né, jogando de pivô, pode ser tanto o Richaun Holmes, que era titular na temporada passada, como o Whiteside, cara, que chegou agora. Acredito que vai ter uma briga entre esses dois. A gente perguntou sobre os playoffs para a nossa audiência e 68% disseram que não acreditam que os Kings podem chegar aos playoffs da temporada 2020-2021. Eu vou com eles, acho que a vida está muito difícil. Pode chegar, mas é muito, muito, muito improvável. Dando sequência, agora, mais uma vez com o Jonathan, né? O Jonathan, que está com quase a divisão inteira, agora ele vai falar do co-irmão de Los Angeles, os Clippers. O que você pode falar dos Clippers, Jonathan? Começo fazendo uma retratação, que eu cometi um equívoco falando dos Lakers, não sei porque deu um branco, né, um tilt, e eu comentei sobre a chegada, né, do Marc Gasol para ser reserva, e eu, se não me engano, eu falei do Zubac, que na verdade ele joga nos Clippers, não sei porque eu estava pensando no Morris e confundi totalmente os nomes, lembrando que os dois times também têm os Morris, tem o Markieff de um lado e o Marcus do outro, mas agora sim, falando dos Clippers, sem erros então, a equipe dos Clippers mudou bastante, quer dizer, não tanto assim, mas teve algumas mudanças importantes, né? Quanto ao draft, nada demais, chegaram 2 jogadores, né, o Reggie Perry, escolha número 57 do draft, não tem muito o que comentar, e também o Jay Scrubb, que foi selecionado pelos Nets, mas em meio a uma troca louca lá, envolvendo 3 times, acabou indo parar nos Clippers, mas são 2 caras para o futuro que devem ir para a J-League. Falando agora da Free Agents, que aí sim chegaram os reforços importantes. O primeiro deles, Serge Ibaka, ex-Raptors, o cara que chega para ser meio que cumprir aquela função lá que estava sendo ocupada pelo Montrezl Harrell, que saiu, um cara com muita qualidade, muito experiente, que já tem aquela experiência dos playoffs, que é algo importante também. O Luke Kennard, que eu comentei antes dos Pistons, né, que foi muito bem lá em Detroit, agora chega para acrescentar também na rotação, aí, na armação da equipe dos Clippers. E agora não é exatamente oficial, eu acho, não sei se já é oficial, mas o Nicolas Batum, ou Batum,
que É oficial. Oficial já jogou por muito tempo nos Hornets e agora é mais um cara experiente para ajudar Kawhi e Paul George e companhia nos Clippers. E, inclusive, talvez o mais importante, né, a grande mudança dessa temporada, seja o treinador, que agora vai ser o Ty Lue e não mais o Doc Rivers, um cara que pode mudar bastante, então, o estilo de jogo, talvez, da equipe, potencializar, né, porque a gente sabe que ele é um cara muito bom no vestiário. Veremos, então, agora esse Clippers do Ty Lue em relação ao ano passado. Por outro lado, então, nas saídas, como eu já comentei, tivemos o Montrezl Harrell indo para os Lakers, um cara que vai fazer falta, e também, além dele, um cara que de certo calibre também, o Landry Shamet, que era um reserva na armação, mas muito importante, que foi para os Nets, pode fazer falta. Claro que trouxeram o Kennard, deve também. É mais ou menos o mesmo nível, né? Não tem muita diferença entre o Kennard e o Shamet, talvez até o Kennard é um cara mais jovem que pode se desenvolver. Por outro lado, também saiu o Jamichael Green, foi para os Nuggets, que era um cara que tem utilizado bastante na rotação para os pivôs, mas nenhuma perda tão sentida, algo tão grande. Então a questão é a seguinte, né? A gente comentava sobre os Clippers se seriam mais chances agora, né, em 2020 e 2021, do que na temporada passada. Na enquete, a maioria disse que não, 65% disse que não, que a equipe agora vai ter menos chances do que na temporada passada, mas eu fico com o pé atrás, eu acho que eu discordo, porque, claro, o time teve algumas perdas, algumas mudanças, mas eu acho que ganha experiência. É um time agora mais preparado, claro, mudou o treinador, mas os jogadores estão mais entrosados e com isso imagino que o Clippers tem um pouco mais de chances. Claro que não é o favorito, ainda vejo o Lakers superior aos Clippers, mas o time que vem, né, vou passar aqui então, como vem a equipe dos Clippers, Patrick Beverley, Paul George, Kawhi Leonard, possivelmente então o Marquise Morris e o Serge Ibaka, os dois talvez importantes de posição, ou até mesmo o Vika Zubac, mas mesmo assim, basicamente esse é o time titular da equipe dos Clippers, que para mim melhora em relação ao ano passado. E o Suns, hein, Jonas? O que a gente vai falar do Phoenix? Do Phoenix Suns? Não, peraí, só um pouquinho. Confundi. Os Warriors, né? O Jonas tá com os Warriors. O que a gente pode falar? Cara, assim, os Warriors contavam com uma melhora, né? A expectativa de uma melhora significativa depois de uma temporada bizonha e não tinha nem condições. Começa pelas saídas, né? Na verdade, nem pelas saídas, mas pelo desfalque do próprio Klay Thompson, né? Que tá fora, foi anunciado no último dia 18, no treino que ele teve, mais uma lesão agora no tendão de Aquiles e perde o resto da temporada. Cara, assim, para se ter noção, né, do tamanho da perda, a expectativa maior, né, vai ser justamente na volta do Stephen Curry, não poderia ser diferente. A equipe trouxe também do draft o James Wiseman, sem sombra de dúvidas, a maior aquisição do draft, né, estava em busca de um cara, um pivôzão, e ele no papel era o melhor de toda a classe. E eu acho que a maior expectativa em cima dele é que ele possa se desenvolver em seus anos, né? A gente sabe que a equipe do Golden State tem paciência para desenvolver seus jogadores. Foi assim com o Thompson, com o Curry, com o Draymond Green. Eles conseguem extrair longa data dos seus jogadores. Muito bem. Então, também veio o Nico Mannion, ele que veio da Universidade do Arizona, né? Um armador que caiu bastante nos boards, né, desse último draft, mas mesmo assim ele é muito versátil, tem uma boa visão de jogo, pode se desenvolver muito bem. Ele talvez, a minha opinião, talvez tenha caído muito porque ele é realmente um jogador de 86 quilos, franzino, né, não é tão grande assim, quem sabe até por questão de porte físico mesmo, né? Então foram essas as duas principais aquisições vindo do draft, né? E via free agents, via outras trades, o Kelly Oubre Jr., que veio naquela trade maluca, né? Primeiro Phoenix Suns, veio do Thunder, depois Suns, Thunder, e depois acabou agora na equipe dos Warriors. É uma adição interessante, né? Principalmente a equipe precisa de um pontuador ao lado do Curry, né? Essa é a expectativa em cima do Kelly Oubre Jr. Não é um jogador tão certo assim, mas que fez também uma temporada ok na última temporada, né? Enfim, também, mais uma vez, o Brad Wanamaker, que era um pivô de rotação no Celtics, e eu também vejo como um armador de rotação, perdão, no Celtics, e ao meu ver, vai
vai ser ainda um jogador de segunda até terceira rotação, terceira opção pro Golden State Warriors. E depois o Kent Bazemore, que também não foi draftado pelo Golden State já em 2011, agora não me recordo qual é, que é a data certa, mas o primeiro time que ele passou foi os Warriors, e agora ele volta para a equipe. E dito tudo isso, vou com aquilo que a nossa audiência colocou nos stories. São contenders? 54% disseram que a equipe dos Warriors são contenders nesse ano. E os outros 46%, obviamente, que não. Mas poderia ser até pendendo para não ser contender, tá? Porque a equipe vai depender muito, muito mesmo do desempenho do Stephen Curry e do Draymond Green. Se a gente for pegar aqui o provável quinteto titular, não chama tanta atenção. Como eu disse, o Curry é o expoente, Andrew Wiggins, né, que eu deixei de falar, mas tá aí Andrew Wiggins, o Kelly Oubre Jr., que chega mordido, né, agora na equipe do Golden State, o Draymond Green, e o James Wiseman, olha lá, né, provavelmente ele comece, mas quem sabe até trocando algum tempo com o Marquise Chris, não sei, né, talvez ele já chegue assumindo a titularidade, mas é esse o quinteto. Se você me perguntar, te bota confiança para disputar lá em cima nessa conferência? Não, para mim não desperta tanta confiança. Quem sabe ali as últimas posições para os playoffs, uma sexta colocação na classificação geral, até uma sétima, mas vai ser um pouco complicado, ao meu ver, essa temporada para o Golden State. É situação de tancar? Não, não é situação de tancar. Questão de jogar mesmo e, quem sabe, mordiscar algo a mais. Isso. E aí sim, Phoenix Suns fica com o Jonathan para encerrar a divisão do Pacífico. Phoenix Suns vem forte para essa temporada, Jonathan. É isso aí, as expectativas estão lá em cima, já comentando sobre enquete, né, no nosso Instagram. No caso, qual que seria o teto da equipe do Suns? E a maioria respondeu que chegaria até uma semifinal de conferência, no caso, entre final e semifinal de conferência. A maioria respondeu semifinal, 86%. Eu acho que realmente é um bom teto, né, um bom limite para a equipe do Suns, que teve, sim, reforços importantes, e parece que agora vai. Depois de muitos anos batendo na trave, a equipe melhorou bastante das principais saídas, né, jogadores que deixaram a equipe. Podemos destacar, então, o Kelly Oubre, que foi comentado pelo Jonas, que foi para a equipe dos Warriors, e também o Ricky Rubio, que era o armador titular, mas agora ele retornou, então, para Minnesota. Mas são perdas contornáveis, porque os reforços foram muito bons. Começando, então, pelo principal deles, o mais falado, Chris Paul, que vai ajudar demais no desenvolvimento do Devin Booker. Então, estou muito ansioso para ver Chris Paul e Devin Booker juntos, porque realmente é uma dupla que promete, uma das melhores duplas de armação da liga. Além disso, também, quem chega para ser titular, eu imagino, um reforço importante, Jay Crowder, que teve um ano de redenção na equipe do Miami Heat, dando a volta por cima. Ele que teve algumas situações meio apagadas pelo Memphis Grizzlies, também não foi tão bem assim na reta final nos Cavaliers, mas é um cara que pode contribuir bastante para essa equipe do Suns agora. Além deles, também teve a chegada do Javon Carter ou do Damian Jones, mas são caras menos falados. Agora, quanto ao time titular, o provável time, é um time que agrada agora, vendo os olhos. Chris Paul e Devin Booker, como já comentei, os titulares na armação. Além deles, vários outros jogadores jovens que podem evoluir bastante. O primeiro deles na ala é o Michael Bridges, que é um cara que foi selecionado alto no draft em 2018, se não me engano, e tem boa expectativa. Imagino que ele vai se desenvolver agora, tem tudo para dar certo. O próprio Cam Johnson, que foi um cara que desenvolveu bastante na última temporada, surpreendendo na bolha também. Para quem não lembra, o Suns venceu os 8 jogos lá e quase foi para os playoffs, batendo na trave. Aí talvez ele, mas possivelmente o Crowder, pela experiência, vai ser o titular aí como ala pivô. E claro, o pivôzão DeAndre Ayton, não dá para esquecer ele também, o cara que saiu antes do Doncic, que não é melhor que ele, mas que mesmo assim é um cara talentoso, um cara com muita qualidade. Então esse time do Suns tem totais condições de ir para os playoffs e, por que não, vencer também pelo menos um jogo, né? No caso, chegar numa semifinal de conferência, ou até, surpreendendo, aí já acho um pouco exagero, chegar numa final de conferência. Pronto, vamos então pro nosso Power Ranking. Vou começar comigo, então. Vou colocar os Lakers em primeiro, Clippers em segundo,
Warriors em terceiro, Phoenix Suns em quarto e daí o Kings em último nessa divisão. Jonathan. Complicado, mas eu concordo. No começo, pelo menos, eu acho que o Lakers ainda é o melhor time, termina em primeiro, Clippers em segundo. Aí, talvez eu seja um pouco mais ousado, coloco o Suns ficando na frente dos Warriors. Os dois, eu acho que mesmo patamar, por conta de não ter o Klay Thompson, eu acho que a equipe do Suns pode surpreender e até terminar na frente, então, da equipe dos Warriors. Mas eu vejo os 4 times brigando, talvez até os 4 indo para os playoffs, enquanto que o Kings, infelizmente, não vai dar mais uma vez, então, Kings em último nessa divisão. Peraí, fala de novo, é Lakers, Clippers, Suns... Suns, Warriors e Kings. Bom, eu... Jonas vai colocar o Suns em primeiro, cara. Não, Tô sentindo. Não, calma. Cara, realmente, olhando pra isso daqui, pra essa divisão, eu também vou colocar os Warriors na frente do Suns, só isso. Lakers, Boa. Clippers, Warriors, Suns, e aí eu, enfim, me sinto contemplado com... E não. Eu vou... Peraí, não. Começou. Não, calma. Vai mudar. Ele vai mudar. Lakers... Galvão. Vai mudar. Lakers, Clippers, aí, Kings. Warrior... Não. Kings ainda eu vou... Cara, Kings eu vou botar na frente do Suns. Você Ô, louco, ó. Suns é bust. Exato, é bust. E é isso aí, que eu tô anotando aqui, a coisa até bonitinha. Nossa, é muita sede de ousadia, né, cara? Ele não, Ousadura. O menino não consegue se segurar, cara. Cara, eu falei que o Jets tem Mas campanha positiva, cara. Você não tem noção disso? Nada supera isso, cara. O Jonas ele pode fazer o que quiser, porque ele tem cartão, ele tem carta verde. Eu tenho carta. Eu cheguei perto dessa proeza. Porque coloquei o Knicks nos playoffs ano passado, tá? É verdade. Eu lembro. Nossa. A gente foi no bonde Todo do mundo Knicks, aqui já errou, né? Já que tu apontou suas falhas. Eu falei que os Hawks iam para os playoffs e passou longe disso. E eu disse nesse ano que os Vikings ganhariam a divisão. Faz parte. A gente está aqui para errar e para comentar e para errar. Falando em errar, aí já afinal de podcast não é terra de ninguém, né? O Flamengo foi eliminado da Libertadores, tá? Perdeu pro Racing nos pênaltis. Que notícia triste, né, cara? Fico muito triste com isso, Você tá assistindo a tua televisão nova, Juan? Tô assistindo a televisão nova. Inclusive, o pessoal que tá vendo no YouTube pode estar percebendo que eu tô olhando para um olho na câmera, um olho no Jonas e no Jonathan. É que deve botar um olho, né? Tem e 13. o outro. Deixa eu Olha que, cara, essa história de 3 olhos aí não fica legal, não. Mas uma outra parte aí, olhando pra TV que tá olhando pra cima. Cara. Periférica, cara. Isso, exatamente. A história de 3 olhos aí não combina muito bem. Bueno, senhores, a gente pode ir ficando por aqui então. Deixa eu pegar aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, no @Tokiteco. Acompanhe também o nosso site no medium.com/Tokiteco e também assine a nossa newsletter semanal. Eu vi isso aí, Jonas. Vi isso aí. Não foi. Tokiteco.substack.com. Lembrando que a newsletter é semanal, gratuita. Você pode acessar esse site aí e nos dar essa moral. Ouça também o nosso podcast sobre a NFL e seguir os nossos perfis pessoais, @RoaGrings no Twitter e no Instagram. E o seu, Jonas? @JonasFaria no Instagram e @JonasFaria_ no Twitter. E o seu, Jonathan? @Jonathan Mamba. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. NFL nada. NFL também. Mas o Toco e Teco NBA também volta na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.